Ei, bonitas! Eu tô gravando esse vídeo pra falar com vocês um pouco sobre maneiras de usar a Bíblia com espaço para anotações. Minha Bíblia é essa daqui. Ela tem, assim, esses espaços, tá vendo? Pra poder anotar. E eu vou mostrar pra vocês algumas formas que eu uso pra fazer minhas anotações nela. A primeira forma que eu uso esse espaço de fazer anotações é fazendo o meu próprio devocional na Bíblia. Então, eu grifo geralmente uma parte do texto que me chamou mais atenção e eu vou escrever um pouco sobre aquele contexto e colocar aqui o que eu refleti sobre aquela passagem bíblica. É muito interessante porque às vezes a gente não tá sempre com um caderninho em mãos, com algo para poder anotar, e a própria Bíblia já vai ser usada para a gente fazer o devocional. Eu uso também esses espaços da Bíblia para anotar sobre os livros. Então, por exemplo, quando eu vou estudar um livro, nesse aqui eu estava estudando Ageu, eu pego a primeira página do livro e faço um breve resumo. Então eu coloco aqui detalhes sobre o livro, quem foi o escritor, em que período foi escrito, a quem se destinava, faço um breve resumo também sobre o que eu vou encontrar ali naquele livro, e isso ajuda quando eu preciso voltar para consultar informações sobre um determinado livro da Bíblia e eu já tenho tudo anotado ali na primeira página. Eu uso ainda para anotar também sobre temas específicos. Aqui, por exemplo, quando eu estava lendo o livro de Reis, eu estudei sobre o medo. Então eu anotei algumas coisas. Existem muitos outros temas que dá para estudar, como por exemplo, gratidão, jejum, a oração, diversos outros assuntos que merecem uma atenção a mais, e esses espaços aqui dá pra gente fazer esses estudos. Eu uso também para anotar sobre pessoas, alguns personagens da Bíblia. Aqui eu estudei sobre o rei Ciro e anotei algumas particularidades do que aconteceu com ele quando eu estava estudando os reis. E já estudei também sobre outras pessoas na Bíblia, o rei Josias, Ezequias, diversos outros personagens que chamam a atenção por características boas e até mesmo ruins, que são advertências pra gente. Eu anoto também significado de palavras que eu não sei. Então, por exemplo, aqui eu estudei um pouco sobre a circuncisão, estudei outras palavras, outros termos que, por estar em um contexto tão diferente do nosso, às vezes a gente lê e não sabe o que significa, então eu procuro em dicionário, livros, até mesmo na internet, para entender melhor esse significado, e quando eu volto nesse texto eu já sei ali o que aquela palavra estava querendo dizer naquele contexto. E para quem gosta da parte assim, mais artística de usar a Bíblia com espaço para anotações, dá para fazer colagem, sabe? Um dia mesmo eu tava bem inspirada e eu fiz essa colagem. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Isso é muito interessante pra gente memorizar. Versículos ajudam bastante. Fazer desenhos, ilustrar um texto bíblico é muito importante pra gente lembrar, porque às vezes esquecemos algo que lemos muito fácil. Então, fazer colagem, gente, é uma ótima maneira para memorização das passagens bíblicas. E por fim, esse espaço ele também pode ser usado durante um culto, enquanto a gente assiste uma live, assiste uma pregação, para anotar mesmo informações que foram faladas por quem está pregando, por quem está ministrando. Então é só anotar a data e os pontos importantes daquela ministração. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!